sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Nós vamos fazer uma série de programas sobre os crimes, os principais crimes que mais foram cometidos durante essa pandemia da Covid-19. Você sabe quais são os crimes que mais foram cometidos? E outra coisa, será que tivemos alteração na legislação em relação a esses crimes? Enfim, nós temos várias dúvidas, nós vamos fazer 4 programas, uma série com 4 programas sobre esse tema. E quem está aqui para esclarecer as nossas dúvidas, falar sobre esses pontos de relevância, de alteração na legislação, é o professor Dr. Vinícius Canezin. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, ele é advogado criminalista. Professor Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos aí fazer uma série de programas sobre essas questões, criminais. E eu queria desde já agradecer a tua presença e dizer o seguinte, durante essa pandemia, quais foram os reflexos, os efeitos em relação às questões criminais? Ou seja, eu sei que você advoga, que você atua, e o que fez, ou seja, o que mudou nessa pandemia em relação às questões criminais? Claro, primeiramente, olá Danilo, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de comparecer e poder discutir um pouco esse tema. E é de fato um assunto muito importante, um assunto muito interessante, porque a pandemia ela não só afetou as nossas vidas particulares, privadas, o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas acabou impactando o direito como um todo e dentro do direito também o ramo do direito penal e do processo penal. Então foi possível observar uma série de alterações em razão da pandemia, e não só a alteração no comportamento das pessoas, nas relações sociais, que impactaram daí diretamente a ocorrência ou não de novos crimes ou de uma maneira distinta ou mais intensa, mas isso também gerou a necessidade de alterações na nossa legislação. Então esse período de pandemia foi um período que nos serviu para identificar uma série de questões importantes relacionadas ao direito penal e ao processo penal. Entendi. Então os primeiros impactos que você percebeu foi essa questão de que existiram mudanças no comportamento e isso afetou a prática de alguns crimes, uns menos, outros mais, claro, até de novos crimes, sim, sim. E como é que ficou o andamento dessas questões? Por exemplo, os crimes que já existiam, ou crimes que eram normalmente praticados e durante a pandemia continuaram sendo praticados. Por exemplo, um homicídio, Sim. Pelo jeito deve ter caído a quantidade de homicídio. Mas como é que ficou o andamento disso? Tribunal do júri, o processo, isso atrapalhou um pouco porque o judiciário teve que parar em relação à presencialidade, Com certeza. Mas isso foi para via remota, ou seja, a questão virtual foi eficiente, foi eficaz nessas questões? Como é que ficou isso? Não, Danilo, esse foi talvez um dos principais pontos de alteração. De fato, os crimes continuaram a acontecer, e o nosso processo penal, as ações penais, as investigações também tiveram que continuar em andamento. Então, delegacias de polícia continuaram o atendimento com algumas restrições, mas prisões em flagrantes continuaram ocorrendo, depoimentos, oitivas continuaram ocorrendo. A ação penal, logo no início da pandemia, sofreu com uma redesignação de audiências, pois lá em março, abril, quando paramos de 2020... ainda não se sabia quanto tempo duraria toda a pandemia, hoje a essa altura sabemos tanto que já durou e ainda pode durar. Então, inicialmente houve o cancelamento de audiências e quando se percebeu já em um segundo momento que a situação persistiria por um tempo ainda indeterminado, começaram então a adotar ferramentas para audiência por videoconferência. E esse método, Danilo, acredito eu, vai ser incorporado ainda no momento posterior à pandemia, porque gerou um aumento de produtividade no Poder Judiciário. Ou seja, teve um lado, vamos dizer assim, em termos de instrumentalidade processual, bem-vindo, Teve, com certeza. Que agilizou e, vamos dizer assim, foi benéfico em relação à agilidade do processo e tudo mais. Então a gente muitas coisas realmente eu acho que vão ser incorporadas, Sim. Um dos principais exemplos disso é a própria sustentação oral em tribunal. O Tribunal de Justiça do Paraná, que somente admitiu sustentação oral no julgamento que sempre foi presencial, com a pandemia eles retomaram os julgamentos por videoconferência
e permitiram as sustentações orais também por videoconferência. E provavelmente deve ter aumentado a sustentação oral. A sustentação oral, para quem está nos assistindo e não é da área e tal, a sustentação oral é a possibilidade do advogado fazer a defesa do seu cliente no tribunal. Exatamente. Quando o processo está em grau de recurso, enfim, está no tribunal. Então o advogado pode ir lá defender a sua tese diante, né, aos desembargadores e tal. E normalmente quantos minutos? 15 minutos? É a previsão regimental a depender do recurso, mas varia de 10 a 15 minutos aqui no Paraná. Entendi. Então isso provavelmente aumentou, porque você não precisava ir mais lá, né? Com certeza. Ou seja, o Tribunal de Curitiba, o pessoal do interior aproveitou a possibilidade de fazer sustentação oral via internet. Era possível fazer de qualquer lugar do país, até de fora do país. Isso será que é uma coisa que tende a acontecer ou não? Olha, isso ainda não é certo, Danilo. Muito se discute. Representantes de classes como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil têm um interesse em manter essa Porque isso facilidade. gerou uma facilidade muito grande, né? E até o acesso à justiça. O acesso à justiça, né? Ficou facilitado por esse instrumento. Então, é um exemplo de mudança que foi bem-vinda e que eu, pelo menos, espero que isso seja aproveitado. E a sustentação oral é diferente de uma audiência de instrução, né? A audiência de instrução, eu acredito que talvez não dê certo a questão virtual, porque você tem que ouvir testemunha, às vezes pode, né, ser comprometido ali, mas a sustentação oral é o advogado fazer a sua defesa ali para os desembargadores. Então acredito até que seja mais seguro, né? Sim, e mais fácil. A sustentação oral ela é mais objetiva. A audiência ela pode demorar muito mais. Exatamente. Em razão do número de pessoas. Mas uma curiosidade, Danilo, até recentemente no escritório fizemos uma audiência que era uma questão comercial envolvendo empresa e clientes, mas criminal. E havia aproximadamente 60 vítimas a serem ouvidas em juízo. Nossa. Vítimas que eram desde Londrina e cidades do Paraná até vítimas em estados do Norte, do Nordeste. Nessa audiência, as intimações aconteciam por WhatsApp, as pessoas entravam, muitos delas profissionais, tivemos médicos que entraram no consultório entre atendimento de clientes, tivemos pessoas que literalmente estacionaram o carro na rodovia, entraram pelo link para prestar o depoimento. A audiência saiu conforme planejado, foram 3 dias para todas essas oitivas, né, de aproximadamente 60 pessoas, mas saiu sem redesignação graças à videoconferência. Presencialmente seria impossível isso. Olha, praticamente, porque haveria necessidade de expedir carta precatória. Quem acompanha o processo, a carta precatória é um instrumento para a pessoa ser ouvida na cidade dela, costuma demorar, tem todo um trâmite, então definitivamente inclusive ajudou. A precatória eu acho que é algo que também pode ser modificado agora, né? Com certeza. Porque acredito eu que o próprio juiz muitas vezes poderá cumprir a precatória, porque Perfeito. Se é para ouvir a testemunha, por exemplo, né, você vai pedir para um colega fazer a oitiva na jurisdição dele, ou seja, basta informá-lo, o colega daria um aceite e você ouviria essa testemunha lá do fórum. Perfeitamente, né? Com certeza. Então, acho que a questão aí até do convencimento é o contato direto com a prova, Exatamente. Né? É uma forma de o juiz ter o contato direto com a prova. Eu acho que esse é um instrumento que tem que ter algumas reservas, porque a audiência de instrução é o momento de produção da prova testemunhal. E o convencimento. E tem também um interrogatório do acusado, que ele tem o direito de estar presente perante o seu julgador para fazer a sua própria defesa. Mas são elementos que alteraram a nossa dinâmica com o processo e que agora nós teremos que enfrentar eventuais mudanças que vão ficar. Ok, muito bom. E aí é o seguinte, nós vamos fazer um intervalinho, porque o nosso tempo do primeiro bloco está encerrando, mas no próximo bloco eu quero saber o seguinte, como é que ficaram as questões das prisões, né? Ou seja, e aí? As pessoas foram, né, efetivamente presas ou não? Tivemos alteração na quantidade de pessoas presas, enfim. Então, não sai daí, a gente volta já com mais um pouco sobre como ficaram as questões criminais durante a pandemia da Covid-19. Não sai daí, a gente volta já. Nós estamos falando nesse programa sobre os principais crimes cometidos na pandemia da Covid-19. Você que pegou agora o nosso bloco, não assistiu o bloco anterior, não sai daí, fique com a gente. Nós estamos falando aqui com o doutor Vinícius Canezinha, professor do curso de Direito da Unifil, advogado criminalista. Professor Vinícius, no primeiro bloco, para quem não pegou aí, tá ligando agora, você fez um esclarecimento e estava demonstrando o impacto, vamos dizer assim, virtual dentro do processo penal e que isso vai deixar consequências e talvez sejam incorporadas algumas coisas que foram feitas durante a pandemia.
E aí eu terminei o bloco perguntando como é que ficaram as prisões, porque a prisão não tem jeito de se fazer virtual, né? Não tem. O cara tem que ser preso, ou seja, como é que ficaram? Teve mais tornozeleira eletrônica sendo liberada? Enfim, qual que foi o impacto da pandemia nas prisões, enfim? Claro, Danilo, isso foi um objeto de imensa preocupação, porque como você muito bem disse, a prisão no nosso sistema brasileiro, ela basicamente vai ter duas naturezas. Ela vai poder ser aquela prisão processual ou cautelar, na qual a pessoa está presa antes sequer de ser julgada, ou a pessoa encontra-se presa já cumprindo a sua pena, depois de uma condenação transitada em julgado. E só para dar um parâmetro também para todos que nos assistem, hoje, atualmente, o Brasil tem aproximadamente 700 mil pessoas em algum regime prisional, ligadas a algum estabelecimento prisional. Portanto, é uma quantidade significativa e que isso gerou uma imensa preocupação desde o começo. E o que basicamente aconteceu? Logo no início, o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução para flexibilizar alguns critérios e tornar a prisão, que em tese já é excepcional no nosso ordenamento jurídico, ainda mais excepcional. Entendi. Então veio sim uma primeira orientação nesse sentido. Para aqueles casos que realmente forem de fato necessários. Exatamente. Né? Que coloquem a sociedade em risco, a vida das pessoas em risco, né? Então realmente aí a pessoa precisaria ser presa. Senão haveria a flexibilidade dela continuar em liberdade ou talvez com a tornozeleira. Perfeito. Né? Para ilustrar, toda pessoa que vai cumprir uma pena ou está presa preventivamente, cautelarmente, ela perde a sua liberdade em boa parte, mas ela mantém todos os demais direitos que ela tem enquanto pessoa, enquanto cidadã, inclusive a própria dignidade. Ou seja, a pessoa que está presa, ela não está simplesmente confinada em um local, ela tem uma série de direitos e, em contrapartida, o Estado tem uma série de deveres. Então foi uma preocupação para o Estado dar um tratamento adequado para essas pessoas do sistema prisional. Só para exemplificar a sua indagação, na resolução do CNJ, o que ele impôs com relação a essas prisões cautelares ou processuais? Determinou que os juízes reavaliassem a necessidade da prisão nos casos de mães, gestantes, idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou em grupo de risco. Ou seja, demonstrando uma preocupação... Poderia colocar em risco a vida dessa pessoa se caso ela fosse presa. Né? Exatamente. Poderiam comprometer a integridade física ou até mesmo a vida dessas pessoas, caso mantidas ainda em estabelecimento prisional. E com relação à prisão-pena, que é efetivamente o cumprimento de pena, a resolução orientou, por exemplo, as pessoas que estavam nos regimes fechado e semiaberto, que têm uma maior restrição da liberdade, o CNJ recomendou a concessão de saídas antecipadas, ou seja, um pouco antes do tempo. Orientou a que os presos em regime semiaberto pudessem cumprir em prisão domiciliar. E a prisão domiciliar, Danilo, é a que costumeiramente é verificada pela tornozeleira. Ou seja, buscou medidas alternativas para viabilizar um cumprimento de pena que não seja efetivamente dentro do sistema penitenciário. Entendi. Então, quer dizer, vamos dizer assim, foi um lado sensível do CNJ para realmente fazer com que a prisão fosse algo de fato excepcional nos casos que realmente eram necessários. Exatamente. E a gente está no meio do nosso segundo bloco e eu queria que você já começasse a fazer para mim a introdução. Nós vamos nos próximos programas falar dos principais crimes, né? Sim. Mas eu já queria deixar um pouquinho de água na boca de quem está assistindo. Com certeza. Que crimes são esses que nós vamos falar nos próximos programas, né? Para as pessoas continuarem nos assistindo. E por que esses crimes, né, foram os mais praticados, né? Quais foram esses crimes e por que isso? Sim, de fato, como eu falei, a alteração que a pandemia e que as restrições em razão da pandemia trouxeram nas nossas vidas pessoais, nas nossas relações sociais, alteraram também um pouco essa dinâmica de práticas delitivas. Então eu separei aqui alguns pontos, Danilo, que eu reputei que chamaram mais a atenção durante esse período. O primeiro, e já com dados que eu vou fornecer no começo do nosso próximo bloco, são os crimes relacionados à violência doméstica e familiar,
que a restrição de pessoas sem mais poder sair para trabalhar, sair para estudar, sair para ir para um bar, um restaurante, tornou muito intenso o convívio para muitos. E nós tivemos um reflexo disso nessa espécie de crimes. Também os crimes de natureza patrimonial, especialmente os praticados por meio virtual. Quantas não são as reportagens e quantos de nós, pessoal que nos assiste, WhatsApp, não recebeu mensagem de WhatsApp de alguém se passando por ele. Nós tivemos até professores que sempre tem algum grupo, estão se passando por mim no WhatsApp, né? Eu, graças a Deus, não fui clonado, mas eu recebi vários. Eu nunca tinha bloqueado ninguém no meu WhatsApp. Eu tive que bloquear vários, porque eles falam bloqueia. Ligações de empresas que você também não sabe o que é. Exato. E eu sempre falo no meu WhatsApp, não me manda assim, bom dia e fica mudo que eu vou te bloquear, porque agora eu tenho medo. Tem que suspender. Fala, oi, professor, eu sou fulano. Então aí já, porque senão todo mundo ficou neurótico um pouco com isso, Mas né? com razão, porque aumentou muito o número dessas ocorrências durante a pandemia. E também que nós vamos ter que analisar um pouquinho os crimes licitatórios, porque com a pandemia começou um número muito grande de aquisições por meio de dispensa de licitação. Também tivemos problemas relacionados aos crimes contra a saúde. E eu pretendo encerrar analisando com você, Danilo, essa questão de eventualmente ter desvio de vacina, já que estamos aqui agora nessa época de vacinação. Então, um dos crimes vai abordar essa questão. Com certeza, que é um ponto importante para a gente discutir. Que bom, então você já sabe o que nós vamos falar nos nossos próximos programas. São mais 3 programas que nós vamos ver e serão exibidos para você assistir, como continuidade desse aqui, né? E nós vamos tratar então desses crimes, violência doméstica, crimes patrimoniais, crimes licitatórios, enfim, que envolvendo saúde pública também. Também crimes contra a saúde pública. Então, se você quer ter uma noção disso, continue nos assistindo. Não saia daí, continue também na nossa programação. E eu vou encerrar te agradecendo pela participação. Eu que agradeço. E a continuidade aqui, nós vamos continuar aqui com os próximos programas. E lembrá-los, né, de que nós temos pós-graduação na Unifil. Então, se você está assistindo, está interessado, já tem uma graduação, às vezes nem é no direito, mas você tem curiosidade na área jurídica, nós temos um leque de opções de pós-graduação na Unifil. Direito do trabalho, direito penal, direito previdenciário, direito civil, enfim, nós vamos ter agora pós em contratos, né? Então, fique ligado, a gente vai ter uma nova pós em contratos, temos pós imobiliário, notarial, perícias judiciais, enfim, um leque de opções que cabe no seu bolso e com uma ótima qualidade que você já conhece. Então, fique com Deus, muito obrigado pela sua audiência e continue a nossa programação. Até mais.